Graça e paz sobre a tua vida. Quando a gente lê as Escrituras, quando nós conhecemos mais as cartas de Paulo, quando compreendemos o que ele fala, nós podemos observar, podemos entender que à medida que aproxima a volta do Senhor, ou seja, nos finais dos tempos, as pessoas não serão pessoas que se voltarão para o próximo, mas voltarão para si mesmo. Buscarão os seus interesses e viverão a sua vontade. Não buscarão a vontade de Deus, não compreenderão a vontade de Deus, não terão interesse na vontade de Deus. Buscarão simplesmente a satisfação dos seus prazeres, dos seus desejos, de satisfazer a sua alma, os seus sentimentos. Não estarão nem um pouco interessado na vida dos outros. Isto nos últimos dias. Paulo escreve sobre isso na sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 3, do verso 1 ao 5, ele fala assim: lembre-se disto, ele falando com Timóteo. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas, com suas ações, negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Paulo, quando dá essa instrução, a questão não é o tanto ficar longe ou não, mas é a questão de entendermos, pois, que nós temos sido. Temos, na realidade, nos portado como essas pessoas. Temos agido como elas. Somos avarentos, somos caluniadores, somos orgulhosos. Somos vaidosos, vingadores, ingratos. É importante entendermos isso e é importante observarmos isso. Qual a motivação que nos leva a agir? Muitas vezes achamos que estamos certos, que estamos convictos do que estamos fazendo, que o que estamos fazendo é correto. Não se trata de pressão para obedecer, não se trata de imposição de regras, não se trata de fazermos as coisas segundo o modelo, vamos dizer assim, um conceito de lógicas e obrigações que a gente está vivendo a vontade de Deus. Podemos estar sendo meros religiosos e não vivendo a verdadeira religião que Deus planejou para nós. Precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos conhecer o Pai. Precisamos zelosamente correr atrás deste propósito. Porque nós precisamos conhecer a vontade do Pai, conhecer seu desejo, seu querer para as nossas vidas. Podemos olhar pessoas e imitá-las naquilo que é o conhecimento e a vontade de Deus, pelas virtudes que mostra e revela. Sim, temos. Eles são as pessoas que nos ajudarão e nos suportarão. Não se trata de obediência a religiosos. Não se trata de simplesmente seguir uma religião, mas de compreender a vontade de Deus, compreender o seu desejo, compreender o seu querer para as nossas vidas, compreender a obra que ele realizou em nós, por nós, para que tivéssemos vida plena. Jesus, logo no início do seu ministério, fala que ele veio proclamar a libertação, restaurar a vista do cativo e colocar em liberdade. Esse é o propósito de Deus. Mas para isso nós precisamos do conhecimento sobre o que Deus fala acerca dele e acerca de nós mesmos. E o conhecimento de uma vivência prática, de um andar
com Deus, de conhecer Ele na intimidade. Pois isso que Jesus falou em João 17,3, quando ele fala que a vida eterna está em conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso, para que, conhecendo, a gente não viva uma religiosidade e não viva conforme está prescrito para os últimos tempos, cheios de orgulho, arrogantes, invejosos, traidores, amigos de práticas que não traduzem a verdade nem a justiça de Deus. Uma vida promíscua, uma vida fora dos planos e do propósito do Pai. Isso não faz parte da nossa vida, isso não faz parte do propósito nem do querer de Deus. Mas como fazer isso? Como conhecer a Deus? Como buscar o conhecimento e o entendimento da vontade de Deus? Paulo instrui Timóteo sobre isso, e isso também lá no capítulo 3, nos versos 16 e 17, que Paulo instrui dizendo assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Precisamos entender que é nas Escrituras que nós conhecemos a vontade de Deus, que é pelas Escrituras que somos corrigidos, que é pelas Escrituras que podemos julgar o que as pessoas nos falam, para seguirmos, obedecermos e cumprirmos a vontade de Deus. Mas precisamos entender, queremos viver com Deus, queremos viver seu reino. Não se trata da salvação do eu crer em Jesus Cristo, mas sim da expressão desse crer por meio de obras, de ações, da maneira como nós vivemos e como revelamos Deus neste mundo. Nisso está a verdadeira religião, nisso está o verdadeiro conhecimento de Deus, quando nós expressamos Ele neste mundo, nos relacionamentos que vivemos, nos compromissos que temos com as pessoas, de conduzi-las ao conhecimento da vontade do Pai. Precisamos disso. Precisamos entender isso para vivermos de forma plena o querer e o desejo de nosso Deus. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender isso e nos sujeitar ao Pai. E assim viver de forma plena, não como pessoas deste mundo, mas como pessoas que conhecem a Deus e que se empenham e se oferecem, para que as suas vidas possam ser instrumento de salvação, para que as pessoas possam conhecer o Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.